Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de História e Geografia, vamos dar continuidade ao módulo 8. Então, peguem a apostila e abram na página 126 a história do bairro da minha escola. Então, na aula anterior, eu e a tia Suzy fizemos um passeio pelo bairro da escola. Então, eu e a tia Suzy passamos pela igreja, pelas praças, pela prefeitura e algumas construções mais antigas. Foi muito legal, né? Pelo parquinho. Então agora vamos falar sobre a história do bairro da minha escola. Então, para isso, eu preciso ser como um detetive, porque eu preciso pesquisar, conhecer, buscar. Então, eu preciso das fontes escritas. O que são fontes escritas mesmo? São cartas, certidões, livros, jornais, revistas. E agora também tem as fontes não escritas, fotografias, relatos orais, conjuntos arquitetônicos, pinturas rupestres, fósseis, monumentos, utensílios em geral. Então, para que eu possa descobrir como é a história de algum lugar ou de alguma coisa, eu preciso pesquisar, tanto em fontes escritas como fontes não escritas. Vamos começar nossa aula? Página 126. A história do bairro da minha escola. Todos os bairros têm uma história. O bairro onde fica a sua escola também. Você lembra como se faz para descobrir o que aconteceu no passado? É preciso entrevistar pessoas, pesquisar documentos, enfim, investigar. Devemos agir como detetives em busca de pistas, observar fotos antigas, consultar jornais e revistas da época. As construções e as pessoas também podem nos ajudar a descobrir aspectos desse passado. Durante o estudo do meio, você já fez uma parte desse trabalho investigativo, não é mesmo? Então, passeando pelo bairro, vocês conseguiram observar nas filmagens esse estudo do meio. Então, investigamos um pouquinho como que tá esse bairro, como ele é. Então, página 127. Atividade 2. Olha lá, turma do Luan, com jornais, revistas, com livros. Parece que eles estão pesquisando fontes escritas. Isso mesmo. Olha lá, número 1. Você e seus colegas farão uma pesquisa sobre o passado do bairro da escola. Para isso, leia ou observe os documentos históricos fornecidos pelo professor e encontre as informações solicitadas no roteiro que ele entregará a vocês. Com base na pesquisa feita no item 1 e no texto que você produziu depois do estudo do meio, ajude a elaborar um texto coletivo sobre o bairro de sua escola. Nesse texto, você, seus colegas e o professor contarão como era o bairro no passado, o que mudou e o que permaneceu. Então, para essa atividade, eu fiz uma entrevista muito bacana com o professor Cláudio. Ele nos falou sobre o bairro da nossa escola e foi muito legal. Então, agora vou passar a entrevista e depois vou ajudar vocês com esse texto, ok? Começou?
Terceiro ano, hoje vamos conversar com o professor Cláudio. Ele vai ser a nossa fonte não escrita, o relato oral, sobre a escola, sobre o bairro da escola. Então, professor, queremos fazer algumas perguntas para o senhor. Como eram as ruas e as avenidas aqui no nosso bairro da escola? Oi, pessoal do terceiro ano, tô com saudade de vocês. Eu vou contar a história de que eu vivenciei. Como eu nasci em 1964, então eu vou contar a história mais ou menos da época de 1970, quando eu era criança, como vocês. Aqui, antes de 1970, as ruas eram todas de terra, não havia asfalto. Então, a partir de 1970 é que começaram a fazer a colocação de rede de esgoto, que eu lembro isso, um buraco aí no meio da rua, colocando tubulação, daí depois veio o asfalto. Então assim é que as ruas ficaram asfaltadas. Havia o costume das crianças brincarem na rua, colocava chinelinho lá para fazer o gol e a gente jogava futebol. Muito legal. Com os amigos. E esse espaço onde nós estamos da escola, já havia uma construção que começou, se não me engano, em 1937, 38, e aí em 1939 que uma parte da metade da escola aqui ficou pronta. E assim começou a escola Duque de Caxias, que era para atender o ginásio. O ginásio atual seria do 6º até o 9º ano. E a maioria das casas por aqui, quando tinha, eram de madeira. Só eram poucas casas de tijolo, porque é um bairro aqui, de certa forma, antigo, né? Então, em frente aqui da escola, nós tínhamos um parquinho que era muito mais simples do que hoje. O campo de beisebol, as arquibancadas eram de madeira, que depois, em 1971, mais ou menos, ou 70, é que foi construído de tijolo e feita a cobertura. Então, nesse local que havia jogos, lembro até hoje que havia no Natal a entrega de brinquedo. Os meninos eram uma bola de plástico e um pão doce desse tamanho, que era quase do tamanho da gente. E nessa época todas as crianças recebiam. E se alguém tiver o álbum de baixo, vai ver uma foto dessa época fazendo até Bon Odori, que era uma dança tradicional da época de finados do Japão, né? Então havia até essas danças. Do lado de cá, o Ricari, nessa época estava começando o loteamento, então começavam a construir primeiras casas, né? E perto da escola Irineu, logo abaixo, havia a granja, né? Então aqui era uma parte assim central, e aqui próximo havia o grupo escolar Águia de Aia, que hoje cedia a escola Tsuya. Muito legal. Professor, fala um pouquinho pra gente sobre o cinema que tinha em Bastos. Tá. Para quem é de Bastos, aquela rua Ademar de Barros, perto do Caicã, na esquina havia um cinema. Que era da propriedade do senhor Cida. E eu lembro até hoje que de final de semana havia a primeira sessão que passava filme brasileiro. Eu lembro do Mazzaropi, que a gente ia assistir de vez em quando. E na segunda sessão é que havia filmes japoneses ou algum filme americano que tivesse assim um certo sucesso, mas aqui não passava filme que era lançado, era algum filme assim já um pouco velho, né? Mais antigo, né? Mas a gente ia lá assistir
E em frente havia uma praça chamada Senjiro Hatanaka. Senjiro Hatanaka foi o fundador de Bastos. E eu lembro que lá tinha uma pontezinha e um laguinho. E depois de um certo tempo, ali do lado, que era antigo Matespel, tinha um lugar que vendia pipoca, que era uma maquininha que ficava girando, estourava pipoca, a gente comprava pipoca, aí entrava pro cinema. Olha, que legal. E aí, se não me engano, em 1983 que esse cinema deixou de existir aqui embaixo. É uma pena. Professor, e passava uma rua pela praça? Ali havia a rua Oswaldo Cruz, e aí na época do prefeito Kimura, ele fechou a rua e transformou tudo numa área de praça, uma reforma que foi feita lá. Na praça, né? Professor, e o judô também ficava na praça? Então, o judô ficava do lado ali, em frente à igreja católica, matriz, e lá tinha uma sede do judô, que ficou até 1990, quando foi feita a construção do centro de treinamento atual. Professor, conta um pouquinho sobre o museu que antes era um hospital. Então, o museu foi construído, se não me engano, foi transformado em 1974 para 75. E lá também funcionava a antiga biblioteca municipal. E lá era um hospital que foi construído com a ajuda do governo japonês, porque a colonizadora chamava-se Brataki e tinha uma ligação muito forte com o governo japonês. E depois que foi construído o hospital novo, atual, a gente fala novo, mas já é antigo, tem 70, quase 50 anos, né, de idade. Aí lá ficou uma época sediando escolas que estavam em reformas. O Águia, por exemplo, estava em reforma, então teve que usar lá, cercaram, porque derrubaram as paredes, aí cercaram e fizeram sala de aula. E aí depois que acabou tudo, é que veio a ideia de fazer um museu. Então a geração dos meus avós recolheram objetos, fotografias, inclusive da região veio doações para montar esse museu, para deixar um pouco da história do que vivenciaram os mais antigos, né? Então, esse museu hoje já passou por algumas reformulações, certo? Mas ele guardava uma coisa extremamente importante, que era o diário de bordo dos primeiros imigrantes que vieram para cá. Então, um desses imigrantes chamava-se Liu Mizuno. E ele fez um diário que todo dia, durante 52 dias de viagem, ele foi escrevendo o que acontecia, né? Então, esse diário não foi de uma pessoa que estava morando em Bastos, se não me engano, estava no Paraná, mas diante do falecimento dele, a família doou para Bastos, deixar no museu. E eu via muitas vezes lá pela vitrine, né? A gente não sabia ler japonês, mas sabia que aquele era o diário de uma pessoa que veio. E aí, alguns anos atrás, 2016, esse diário foi levado para São Paulo, no Museu da Imigração Japonesa, para deixar guardar direito, para que não tenha um processo de estragar. Então, teve toda uma cerimônia deles irem buscar, instalar, e eu lembro até hoje
que em 2009 eu vi esse diário muito próximo. Não peguei nas mãos porque a gente tem que ter o cuidado para não estragar. Foi o dia que veio a visita de um cônsul japonês e naquele período havia voltado do Japão porque no ano anterior comemorou-se 100 anos da imigração japonesa. E naquela ocasião a esposa do cônsul japonês abriu o diário exatamente no dia 19 de julho, né? E fez a leitura lá do que tinha. Dizia que o dia estava bonito, que eles estavam numa fazenda trabalhando e tal. E na ocasião ela abriu também no dia 18 de junho de 1908. Foi quando, às 9 horas da manhã, o navio chegou em Santos. E aí havia escrito mais ou menos assim: 9 horas da manhã, o dia está com sol e que todos chegaram com saúde às terras brasileiras, que ninguém ficou doente. Então eu lembro disso como um relato do que estava escrito nesse diário que foi lido. Nossa, muito legal, professor. Professor, como surgiu o nome atual do bairro da escola? Bom, o bairro da escola é Centro. Recebe esse nome porque está na área central da parte urbana que começou a cidade de Bastos. Então, com isso, eu falei agora há pouco o Ricário, então é um bairro mais recente, né? Então, existe uma área de quadrado entre as ruas Takanobu Matsumoto, que é Pequeno de Bastos, da antiga rua que era o zoológico, baixo já teve zoológico, e a rua atrás da Escola Irineu. Aí do lado de cá, a Avenida Gaspar Ricardo, que é ao lado da escola, e do outro lado nós temos aqui a Rua da Brataque e General Osório. Então esse quadrado era a área central que começou o processo de ocupação urbana de Bastos. Agora centro que o pessoal sempre fala é a região onde está localizado a região lá da antiga rodoviária. Sim. Professor, quais acontecimentos marcaram a história do bairro? Ó, eu acho que, primeira coisa, muitas mudanças aconteceram que eu vi. A área central, na minha infância, eu vi muitos prédios de madeira, inclusive na Presidente Vargas, na Adhemar de Barros. Na Adhemar de Barros, hoje quase todas as edificações de madeira foram transformadas de alvenaria moderna, bonitas, né? E as mudanças foram passando de época em época, onde as casas antigas foram sendo reformadas. Alguns mantêm um pouco da fachada original lá no centro. Aqui no nosso bairro ainda existe casas de madeira, né, que persiste desde aquela época antiga, né? E a gente vê que o beisebol passou por uma mudança, a escola Tsuya teve ampliação de prédios, a nossa escola teve ampliação de salas de aula, né? Então a gente vai tendo mudanças conforme a época que a gente vai vivendo, né? Essa praça aqui próximo da gente aqui, que o pessoal chama de Praça do Ovo, que
O nome original é Kunito Miyasaka. Ele foi o fundador do antigo Banco América do Sul, né? Então ele foi homenageado aí. Então ali eu lembro que na minha infância havia um buracão que foi feito uma obra de reforma, e essa obra não terminou, até que agora virou essa praça do Ovo por causa da luminária que foi feita. Então essas são algumas das mudanças, né? A rodoviária mudou de lugar, da área bem central foi para o início da cidade, que hoje já não é mais o início. Não. Em 1978 foi construído o recinto de exposições, né? Então são mudanças que foram passando. Em 1969 foi inaugurado o atual Caican. Eu tinha lá os meus 5 anos de idade, mas eu não lembro que eu fui lá ver, mas eu lembro da foto que foi feita naquela ocasião, e eu lembro que ali acontecia exposições de ikebana, tinha vez que sediava competição até de judô, ali tinha apresentações de dança japonesa, de música japonesa, né? Então ali aconteciam as festas de casamento, né? Então é um espaço que também hoje mudou, porque foi ampliado. Então são algumas das coisas que a gente lembra, né? Professor, muito obrigada. Agradecemos. E eu também agradeço essa oportunidade de dividir com vocês algumas das lembranças que a gente tem da nossa cidade de Bastos. Espero que todos se cuidem direitinho em casa, estudem direitinho, tá? Aula dada, aula estudada hoje e sempre, como o nosso diretor disse, ok? Então, tchau, pessoal. Um beijo a todos. Então, depois da entrevista com o professor Cláudio, irei mostrar para vocês algumas fotos, tá? Então, aqui um bar, o zoológico na rua Takanobu Matsumoto, o Kaikan, o beisebol. Essa rua, ela fica na Adhemar de Barros, de um lado do bar 7 e outro lado a rodoviária. Agora é a foto de cima do bairro. Essa foto é do posto de gasolina que passamos, e esse posto onde ficou o caminhão, onde está o caminhão, ele agora é o Kumon, a farmácia, a igreja matriz, a fonte da Praça Senjiro Hatanaka, um caminhão transportando poço artesiano, indústria de algodão, aqui foi logo quando eles chegaram, né? Os imigrantes. A fiação de seda Brataque, a olaria, aqui, né? Agricultura, o frigorífico Brasida, o casulo do bicho da seda, o sumo luta japonesa antiga, sumô, beisebol, ikebana,
é uma exposição, Orquestra Ibari Gatudã. Aqui é os ovos. Carro alegórico, ACM. O baile da festa do ovo. Piscina municipal no campo de beisebol. O hotel. Uma máquina de fazer bloco. E a cachoeira na seção cascata. Então, agora, voltando na página 127, vamos falar sobre esse texto coletivo. O que iremos fazer agora? Então, após a entrevista, as fotografias, a filmagem do bairro da minha escola. Então, agora vou mostrar para vocês um texto com as informações sobre o bairro, que falamos tanto na entrevista e também pelo passeio da cidade, pelo bairro da minha escola. Essas informações foram retiradas do livro Histórico de 80 anos de imigração Niquei de Bastos, 1928-2008. Então, vou ler esse texto com vocês. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma parte, perguntar para a mãe, para o pai, para a avó, para o vô, se eles têm mais algumas informações interessantes a acrescentar, vocês podem acrescentar, fazer um desenho do bairro também, ficaria muito legal. Então, vocês também podem fazer um texto criativo. O que seria esse texto criativo? Vocês pegarem essas informações, tanto do texto, tanto da entrevista, colocar a parte que vocês gostaram, a parte que vocês acharam interessante, fazer um desenho também do bairro, da nossa escola. Então, tem muita coisa legal para fazer. Então, o livro Histórico de 80 anos de imigração Niquei de Bastos. Então, olha o texto. História do bairro da minha escola. A nossa escola surgiu no bairro em 1939 e se chamava Ginásio Duque de Caxias. Antes, nesse mesmo local havia plantação de amoreiras. Naquela época, no bairro onde fica a nossa escola, as ruas e avenidas eram de terra e a maioria das construções eram de madeiras, inclusive a igreja matriz. Descobrimos que até o ano de 1984 havia um cinema em nosso bairro que se chamava Cine Bastos. A igreja matriz se mantém no mesmo local, porém foi reformada. A atual avenida 18 de Junho chamava-se Avenida Paulista. A Rua Oswaldo Cruz passava pela Praça Senjiro Hatanaka e nessa rua também se localizava o judô. Outra mudança importante foi o Hospital de Bastos, que naquela época era instalado no atual Museu Municipal, onde hoje é localizada a Praça do Ovo. Havia somente um terreno arborizado. Hoje o bairro cresceu. As ruas e as avenidas foram pavimentadas, algumas das antigas construções foram preservadas, estando em bom estado de conservação, e outras reformas. Então, pessoal, agora é com vocês. Vocês podem copiar, acrescentar, podem escrever com as palavras de vocês, podem colocar mais alguma coisa, ou então fazer um desenho do bairro, tá ok? Então, vocês também podem resumir esse texto, escrever as partes importantes,
ou até acrescentar alguma fala do professor Cláudio na entrevista, certo? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Agora ficou a tarefa, atividade 3 e atividade 4. Então, página 128, atividade 3. Você e seu grupo fizeram uma pesquisa sobre o passado do bairro da escola. Então, essa pesquisa seria o quê? O passeio pelo bairro da minha escola, que eu e a tia Suzy filmamos, que infelizmente não tem como fazer esse passeio, né? Pelo bairro da escola, infelizmente. Também a entrevista do professor Cláudio e as fotografias. Então, letra A. Quais fontes históricas vocês utilizaram para coletar informações? Quais fontes utilizamos para isso? B. Depois de responder ao item A, marque em sua resposta com lápis vermelho as fontes escritas, com lápis verde as fontes não escritas. Número 4. Com base no que você estudou neste módulo, responda as questões a seguir. Letra A. O bairro de sua escola é novo ou antigo? Justifique sua resposta. Letra B. Como você obteve informações sobre o bairro de sua escola no presente? E como obteve informações sobre como era o bairro no passado? Então, como tivemos todas essas informações, pessoal? Então, respondem, tá bom? E ó, um beijo para todos. Qualquer dúvida, pode perguntar, ok?